Continuação do vídeo anterior, Conclave de Líderes. Lá a espontaneidade e o desejo de servir muitas vezes sobressai como qualidade indiscutível em relação a muitos centros doutrinários do Espiritismo, os quais têm fechado as portas mentais para o trânsito dos bons espíritos. Tem havido engessamento voluntário do exercício mediúnico surgido a partir da tese animista, em meados do século passado. Sem visão de vida imortal, acomodam-se e deixam de descobrir horizontes novos. Estacionam na paralisia do pensamento em conceitos e não se permitem reciclar práticas. Muitos, além disso, infelizmente, perderam o gosto de aprender, esbaldando-se em seus históricos de serviços, sem apresentar algo de útil para os reclames do momento atual. Pedro Elvésio, sempre muito paciente, vendo o rumo da conversação, perguntou com sabedoria: que objetivo a tarefa dessa noite em trazendo-lhes para ouvir essa linha de raciocínios sobre a reforma íntima? Para uma autoavaliação. Notem que o professor não lhes chamou atenção diretamente em nada, porque senão regressariam ao corpo imediatamente, com forte indisposição emocional. Nesse caso, ao recobrar a lucidez física, alegariam que estiveram em tarefas de auxílio nas regiões inferiores. O professor, com os cuidados que exigiam o momento, tangenciou os problemas morais de nossos irmãos, conclamando-os à profilaxia. Não destacou suas doenças, e sim o remédio. Ao convocá-los a um projeto de humanização, concedeu-lhes a chave dos seus problemas, porque terão que se igualar, terão que se fazerem gente comum, e despirem da aura de santidade que tanto lhes apraz. Os líderes espíritas, quase sem exceções, asilam enorme sentimento de serem úteis à causa, mas se tornaram, como é natural acontecer em nosso estágio evolutivo, vítimas de si mesmos, na medida que usaram sua habilidade de gerir para interferir. Fazem uma liderança a gosto pessoal, e não conforme os imperativos do Evangelho e da pedagogia moderna. Quais são as chances de sucesso da iniciativa de trazê-los aqui? Apesar do êxito desse momento, Elvésio, as chances são muito reduzidas de que nossos irmãos aproveitem a ocasião tanto quanto necessitam. Eles já perderam o gosto de ouvir. Adoram mesmo é falar muito. Seus ouvidos não estão conforme a assertiva evangélica, ouvidos de ouvir. Muitos em suas crises de autossuficiência em verdade contam inconscientemente da inexperiência alheia, exarando prognósticos e avaliações, sem considerar o valor que possuem para a tarefa do Cristo. Quando alguns tomam caminhos diversos dos seus, fazem vaticínios futuristas pessimistas para os outros e chegam, em alguns casos, a dizer que perderão a reencarnação, caso façam isso ou aquilo. São apaixonados pela ideia de serem os proprietários da verdade, até mesmo do que virá a acontecer, apoiando-se frequentemente em teorias e produções mediúnicas de valores duvidosos ou interpretadas por suas leituras tendenciosas e bem pessoais. Dona Modesta, interveio Elvésio. Observei em sua resposta a Rosângela que esses 1000 dirigentes são os que mais sofrem desse mal. Seria certo deduzir, portanto, que a seara doutrinária tem sido atacada por essa doença moral? Certamente, meu jovem. Independente das iniciativas coletivas como a dessa noite, os esforços se multiplicam no campo individual com cada trabalhador. Uma cultura de grandeza tem estimulado esse drama ético entre os coidealistas no plano físico. Grande distância medeia entre possuir uma grande missão e ser um grande missionário. De fato, quantos foram brindados com a doutrina espírita? São como a luz do mundo. Contudo, temos que ser honestos e considerar que boa parcela dos irmãos tem sucumbido aos golpes sutis do orgulho, julgando-se bem mais valorosos que realmente o são, para os ofícios da causa. Descuidaram de converterem-se as crianças em espírito. A criança é curiosa. Nunca se imagina além do que é. Reveste-se de simplicidade, sem pretensões pessoais de ser a melhor. Tem a alma aberta para o novo e a mente livre do que já passou e do que ainda virá, vivendo intensamente o momento presente. Não somente esses 1000, mas uma infinidade de homens e mulheres da direção nos arrais espiritistas se encontram nas garras da autossuficiência, fascinados por seus leitos e com sua bagagem, nutrindo pouca disposição para serem avaliados e criticados em suas ideias e ações. Gostam mesmo de serem admirados e aprovados sem restrições, sendo que alguns adoram impressionar. Percebendo a fala oportuna, lembrei-me das tarefas intercessoras que temos participado em campanha de Dona Modesta e Eurípides, junto à crosta,
e resolvi sugerir. Dona Modesta, poderia nos trazer algo sobre as obsessões nesse terreno? Sim, irmã, se bem lembrado. Quando as posturas de nossos companheiros raiam por esses despautérios de conduta, os famigerados adversários do bem se aproveitam a mancheias. Muitos e graves episódios de fascinação coletiva rodam a seara espírita, em razão desse lamentável quadro de personalismo e vaidade. Por isso, nosso Senhor Jesus Cristo colocou uma criança no meio dos discípulos e disse: aquele que não se fizer como esse, jamais alcançará o reino dos céus. O resto da história vocês já conhecem. Basta olhar os pavilhões do hospital, lotados de dirigentes que não souberam se diminuir para que o Cristo crescesse. Ajudaram a muitos sem se renovarem, mas não cuidaram tanto quanto careciam da mudança interior de si próprios. Lembram do episódio da mulher adúltera, quando Jesus pediu para tirar a pedra? Quem foi que saiu primeiro? Os mais velhos, respondeu de pronto Rosângela, pois tinha os versículos na ponta da língua. Os mais velhos saíram primeiro, porque são os que traziam mais condicionamentos e menos disposição de rasgarem suas folhas de serviço perante a vida. Será preciso muita humildade dos líderes cristãos para que assumam o importante papel que lhes compete nas tarefas da doutrina. Precisarão de muita coragem para desapegar do que sabem, não envelhecerem com suas ideias, terem habilidade para deixarem de ser repetitivos e aprenderem como se reciclar, sem se sentirem desmoralizados ou menos amados. Muitos deles, para manter as aparências, abandonaram a capacidade de sentir alegria em serem simpáticos, tornando-se um estereótipo de rigidez, com o qual pretendem ser imponentes e expressar uma ideia de sábios e homens da autoridade. Essa é a doença da autossuficiência espiritual. Elvésio, desejoso em dar novo rumo ao diálogo, inferiu: apesar das lutas morais, nossos irmãos são valorosos na semeadura do Cristo. Atalhou Dona Modesta incontinente. Os esforços dessa hora só se justificam por essa razão. Eles são depositários de expectativas alvissareiras de mais alto. São corações que merecem o refrigério da misericórdia, face ao calor das refregas que enfrentam. Ao destacar seus traços enfermiços, o fazemos com unção e desejo de amparar. O Espiritismo penetra seu terceiro ciclo de 70 anos, no qual se concretizará a maioridade das ideias espíritas. Nossos companheiros, se souberem adequar, serão excelentes operários de um tempo novo. Uma geração nova regressa às fileiras carnais da humanidade, para arejar o panorama de todas as expressões segmentares do orbe, interligando-se e projetando-se a ampliados patamares de utilidade. O movimento espírita não ficará fora desse contexto, sendo bafejado por um processo de atualização de metodologias, comportamentos, práticas e conceitos, o que ensejará uma cultura, cujos traços serão o pluralismo e a lógica. Apesar desses avanços, o livre exame e o raciocínio científico, que consolidam essas características, só terão valor quando se destinarem a criar o humanismo e a ética, o afeto e o bem-estar. É tempo de renovar. Os decretos celestes são tufões de purificação, que esterilizam todos os rincões da terra. O fogo renovador dos embaixadores do bem está juntando o joio em molhos para queimar. As almas que cristalizarem o pensamento nos redutos do preconceito ou do dogmatismo enfrentarão sofrida crise de impotência, amargando o vexame e o desânimo. É por amor nossos líderes espíritas que aqui os trouxemos. Mais que nunca, precisarão sedimentar em seus atos e tolerância construtiva, visão futurista, empatia com o próximo e desapego de suas realizações pessoais. Quesitos essenciais para formarem o clima do diálogo e do entendimento com alteridade. As únicas vias de acesso ao paradigma do século XXI, que estabeleça parceria solidária e pacífica, como alvo de todas as aspirações sociais e humanitárias, se rebelarem e fixarem na condição de apaixonados pelas suas obras, experimentarão a falência e a angústia quando aqui se aportarem. Mesmo que tenham realizado muito, talvez não terão edificado os valores essenciais para a garantia da paz consciencial no altar divino dos sentimentos elevados. Se os avisamos agora, é para que não se queixem depois. Fim da conversa, saímos todos pensativos sobre a urgente necessidade da campanha pela humanização de nossa seara. Mais que um projeto de serviço moderno, é um convite para a retomada de posições e reciclagem da cultura.
Que a humanização nos auxilie a estar acima dos papéis de heroísmo espiritual, permitindo-nos ser gente, gostar de gente e o viver como humanos falíveis, sem neuroses de perfeição, sempre dispostos a crescer. Fizemos todos os registros, pensando em enviá-los ao plano físico algum dia. Tornava-se imperioso informar ao mundo físico algo sobre a natureza das provas enfrentadas pelos dirigentes, os quais subtraíram de si mesmos a bênção de dirigir afinados com a mensagem do Cristo. Muito desapego e coragem serão exigidos de todos nós, para que deixemos as fantasias da autossuficiência, que nos fazem sentir um pouco melhores diante de nossa inferioridade, e assumimos em quanto é tempo a condição psicológica prenunciada há mais de 2000 anos pelo Mestre do Amor, quando assinalou: Mas não serei vós assim. Antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como que serve. Continua no próximo vídeo. Obrigada pela sua companhia. Fique com Deus e até o próximo vídeo.